Vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que acabou também de divulgar os seus números referentes a 2023. Estamos atualizando aqui as informações da MAHLE Metal Leve, a MAHLE Metal Leve que já passou aqui pelo canal. Estamos atualizando as informações com os últimos números apresentados pela companhia. E números esses que vieram com bastante modificação aí em relação à última análise. A gente vai explicar tudo isso aí para vocês. Até porque a MAHLE Metal Leve foi uma indicação também dos nossos inscritos, do meu amigo Luiz Carlos Ladeira, grande Luiz Carlos Ladeira, parceiraço do canal, que já está conosco aqui há muito tempo. Um prazer poder lhe atender. E é um prazer poder atender a todos vocês. Caso também queiram outras empresas, é muito fácil. Basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negrafim, manda sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Caso sua empresa, sua sugestão esteja demorando para sair, Silas não esqueceu não, fique tranquilinho, tranquilinha, é que tem uma lista, né? À medida que os pedidos vão chegando, a gente vai colocando uma programação e os balanços agora vão saindo, a gente vai atendendo pedido por pedido ali, daqui a pouquinho a gente chega também na sua sugestão. Mas caso você queira se antecipar e fazer a sua própria análise, eu vou lhe ensinar como fazer análise. Nós temos o nosso curso lá na plataforma Hotmart, inclusive aqui no vídeo, na descrição, tem um link de acesso ao curso de análise de balanço e também ao curso de valuation. De uma forma rápida, simples, descomplicada, você consegue aprender a escutar o que os números querem lhe contar. Mas também, caso prefira o curso presencial, porém à distância, aqui ao vivo, nós juntos aqui por 3 horinhas, agora em abril, nós vamos realizar o curso de análise de balanço para investimentos presencial. Tá? Então são 3 horas de curso onde estaremos juntos aqui numa sala de aula virtual e aí naturalmente que a gente vai poder repassar para vocês todos esses processos e como que nós fazemos para identificar se uma empresa está vindo bem ou não. Tá? Aí o custo também, apenas R$50 no presencial. Lá no online é R$ 52,90, mas aqui no presencial apenas R$50 para 3 horas de curso. Me manda aqui um WhatsApp nesse número aqui que a gente já vai deixar uma vaguinha reservada para você, porque as vagas são limitadas. E será um prazer ter vocês conosco no nosso curso também. Bom, a MAHLE Metal Leve, que a gente já analisou anteriormente, já contei toda a história, inclusive no final do vídeo aqui eu vou deixar um link de um vídeo anterior, contando toda a história para você saber como que surgiu a MAHLE, tudo aquilo que aconteceu para ela chegar até o presente momento. Hoje nós vamos focar mais nas demonstrações contábeis, até porque a empresa teve algumas modificações, principalmente nesse terceiro trimestre ali. E aí você vai ver, até mesmo no balanço, que ela distribuiu dividendos milionários, né? Praticamente ali em torno ali de 533 milhões de dividendos que a empresa distribuiu nesse final de ano. E também, além dos dividendos, agora ela está anunciando aí um aumento de capital. Mas como que funciona tudo isso aí? Basicamente funciona da seguinte maneira. Nós temos dentro da MAHLE um controlador, né, que é a MAHLE Internacional, ela é controladora. Tá? Quando faz uma distribuição de dividendos gigante, é porque naturalmente que o controlador interessa pegar esse dinheiro e que com certeza vai aplicar em outras atividades deles. Né? Então, consequentemente, distribui dividendos, vai para os acionistas minoritários e vai para o controlador também. Além disso, aí o que a empresa vai fazer agora? Vai fazer mais um aumento de capital com uma oferta secundária e uma oferta primária. Na oferta secundária, esse controlador vai vender mais uma parte das suas próprias ações. Isso tudo no processo de diluição do capital. Ele vai diminuir a participação que ele tem dentro do controle da empresa e com isso pega o dinheiro também para aplicar em outras atividades. E já a emissão primária justamente também aumenta o capital. Então praticamente todos esses recursos aqui que foram destinados a dividendos, agora eles acabam voltando através de um aumento de capital e com uma diluição do comando da empresa. Mas para que a gente possa entender todo esse mecanismo que foi feito, trazemos aí para vocês os balanços de 2020, 21, 22, 23 e através dos números vamos acompanhar tudo o que vem acontecendo com a MAHLE, inclusive não só no anual, mas eu vou trazer para vocês também o trimestral para você acompanhar trimestre por trimestre como que foi o ano de 2023 da MAHLE. Então, para entender a MAHLE, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da MAHLE Metal Leve S.A., trazendo para vocês aqui toda uma base histórica desde 2020 até o ano de 2023. E aí a gente vai dar um retoque
mais específico ali, né, justamente nesses fatos ocorridos no final do ano de 2023, com a distribuição de dividendos e também com o lançamento contábil que a companhia acabou fazendo justamente no patrimônio líquido, reconhecendo ali alguns ajustes de conversão cambial das empresas que eram coligadas pela empresa, mas daqui a pouquinho a gente explica. E depois, né, na sequência também, vamos trabalhar trimestre por trimestre para ver o que vem acontecendo com a MAHLE Metal Leve. Bom, para podermos entender, vamos pegar aqui no balanço, no ano de 2020, a empresa era de 2 bilhões 796 milhões de reais, era o tamanho da companhia lá no ano de 2020. E desse valor aqui, 635 milhões era a instalação, toda a estrutura de funcionamento, as fábricas, máquinas, equipamentos, instalações, enfim, toda a estrutura física de funcionamento. E o intangível aqui, nós vamos ter principalmente ágios nas aquisições que a empresa fez ao longo da sua história também, que são os chamados bens de natureza incorpórea, porém com valor econômico. Nessa parte de cima é o ativo circulante, que também é chamado de capital de giro. Por que capital de giro? Porque são os recursos que movimentam a empresa. Compostos aqui pelo dinheiro, 607 milhões lá em 2020, quanto que ela tinha de dinheiro em caixa, banco aplicação, 465 milhões em contas a receber e os estoques de 368 milhões. Já nos outros créditos, outros valores a receber que não seja de venda de produtos, principalmente tributos a recuperar. Tudo isso aqui totalizava 1 bilhão 578 milhões lá em 2020, 56,5% de representatividade. Já para 2021, a MAHLE aumenta seu tamanho para 2 bilhões 941, e aí desse valor aqui nós temos aqui uma pequena elevação no capital de giro que vai para 1 bilhão e 600. O volume de dinheiro em caixa cai de 607 milhões para 361 milhões, em contrapartida temos um aumento no contas a receber para 567 milhões e os estoques que fecham agora com 513 milhões de reais. Já no ano de 2022, a MAHLE ultrapassa a faixa dos 3 bilhões. Hoje é uma empresa de 3 bilhões 132 milhões de reais. E o capital de giro sobe para 1 bilhão 920. Com o aumento do volume de dinheiro em caixa para 427 milhões, 659 milhões é a posição do contas a receber lá em 2022 e 544 milhões de estoques. Chegando em 2023, aí ela cai aqui para 2 bilhões e 800. E essa queda de 2 bilhões e 800, ela ocorre aqui no capital de giro que fecha agora com 1 bilhão 672. O volume de dinheiro em caixa cai de 427 para 353 milhões. O contas a receber diminui um pouquinho para 627 milhões e também temos aqui uma diminuição nos estoques que fecha agora com 519 milhões. Bom, o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é assim, no balanço de setembro de 2023, que esse aqui é o balanço de dezembro, em setembro a MAHLE estava com 3 bilhões 149, estava com 2 bilhões de capital de giro, estava com 509 milhões em caixa, 756 milhões em contas a receber e 610 milhões de estoque. 3 meses depois, com a distribuição de dividendos, esse capital de giro ele cai para 1 bilhão 672, diminuindo o volume de caixa, diminuindo o contas a receber e diminuindo também os estoques. Então, essa diminuição que ela teve em relação ao seu balanço do terceiro trimestre de 2023 para o quarto trimestre, basicamente essa redução se dá em função da distribuição de dividendos. Olhando agora na parte de passivo, onde nós temos as dívidas de curto prazo, dívidas de longo prazo e o endividamento total da MAHLE, que lá em 2020 era de 1 bilhão 454 milhões o tamanho da dívida, o que correspondia a 52% de todo o patrimônio da empresa. Já no ano seguinte, essa dívida cai para 1 bilhão 230 com 41,8%. Volta a subir já no ano de 2021 para 1 bilhão e meio com 49,6%. Em 2023, essa dívida sobe para 1 bilhão 888 milhões com 67,4%. Se nós pegarmos o balanço do terceiro trimestre lá de setembro, esse aqui é de dezembro, esse aqui é de setembro. Em setembro a dívida era de 1 bilhão 578 e o PL era de 1 bilhão 570. Então vejam que o PL ele cai para 912 milhões por duas razões. Primeiro, a distribuição de dividendos na faixa de 500 milhões de reais e também o lançamento ali de ajustes de conversão cambial de empresas coligadas que estão lançados lá nas notas explicativas da empresa. Mas basicamente aqui é a distribuição de dividendos que faz com que o PL caia de 1 bilhão 570 para 912. E, consequentemente,
nós vamos ter aqui um aumento também no peso da dívida que vai para 67,4%. Então, é isso que causou essa diferença muito grande no PL e no endividamento da empresa. Por quê? Ao fazer também essa distribuição de dividendos, reparem aqui que em setembro ela tinha uma dívida de 260 milhões de empréstimos e financiamentos de curto prazo. Essa dívida aumentou para 328 milhões nos 3 últimos meses do ano. A dívida de longo prazo, que era de 511 milhões em setembro, em dezembro fechou com 828 milhões. Portanto, essa recomposição de caixa que ocorreu aqui depois da distribuição de dividendos, a empresa buscou recursos através de capitais de terceiros, aumentando o seu endividamento. O plano da empresa agora qual que é? Justamente fazer um aumento de capital e com esse aumento de capital recuperar o seu patrimônio líquido e aí consequentemente também diminuir as suas dívidas. Olhando agora os resultados produzidos pela MAHLE entre 2020 e 2023, vamos começar aqui com o faturamento lá em 2020, 2 milhões 402. Esse faturamento foi para 3 milhões 615 em 2021, foi para 4 bilhões e 200 em 2022. 4 bilhões e 300 em 2023, portanto, o faturamento da MAHLE vem numa crescente ao longo de cada exercício. Mais importante do que o faturamento, esse número aqui, 122 milhões de lucro em 2020, 566 milhões de lucro em 2021, 562 milhões de lucro em 2022 e fecha 2023 com 747 milhões de lucro. Portanto, quando a empresa distribui praticamente 533 milhões de lucro, ela distribuiu praticamente todo o lucro que ela obteve lá no ano de 2022 e agora passa a ser recomposto também com o lucro do ano de 2023. Olhando trimestre por trimestre, até eu preparei esse quadrinho aqui, vou trazer para vocês o que vem acontecendo com a MAHLE a cada trimestre nesse ano de 2023. 1 bilhão e 22 de faturamento no primeiro TRI, 1 bilhão 120 no segundo TRI, 1 bilhão 179 no terceiro TRI e agora o quarto TRI que foi um pouquinho mais fraco, fechando com faturamento de 1 bilhão e 16. E os resultados, 185 milhões de lucro no primeiro TRI, 192 milhões de lucro no segundo TRI, 214 milhões de lucro no terceiro TRI e agora fecha o quarto TRI com 154 milhões de lucro, o que totaliza durante o ano 747 milhões de lucro. E outro detalhe também que chama a atenção é justamente as margens que ela vem produzindo, 18,2, 17,2, 18,2, 15,2 e na média do ano 17,2% margem líquida, é quanto que ela ganha líquido e limpo de tudo aquilo que ela vende. Olhando agora a situação financeira da empresa, nesse quadro que eu trago para vocês, começando ali pela liquidez geral, capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. Aí ele sai com o índice de 1,22, sobe para 1,56, cai para 1,34 e esse ano fechou com 0,95. Para cada R$1 de dívida que a MAHLE terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de 95 centavos, quer dizer, não tem recurso para fazer frente a todo o seu endividamento. Até e essa queda da liquidez se dá justamente também em função da grande distribuição de dividendos que a empresa fez. Liquidez corrente sai com 1,55, vai para 1,90, 1,85 e cai para 1,58. Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, ela dispõe de R$1,58. Paga, sobra tranquilo a situação financeira da empresa, mesmo com a distribuição de dividendos. E, naturalmente, destacando aqui que com isso tudo a folga financeira diminuiu, mas a empresa ainda mantém uma boa folga financeira. Nesse outro quadro aqui do endividamento, nós vamos ver ali que a dívida sai com 52%, cai para 41,8%, sobe para 49,6%, e agora nesse ano de 2023, ela dispara para 67,4%, de acordo com aquilo que a gente viu no balanço, aquele aumento ali de empréstimos e financiamentos de curto e de longo prazo. Já a margem líquida nesse outro quadro aqui, que é o primeiro gráfico que nós temos ali, é quanto que a empresa ganha líquido e limpo em relação a tudo aquilo que ela gera de venda. Então, das vendas que ela faz, ela paga os custos, paga a despesa operacional, resultado financeiro, impostos e o que sobrava, 5,1% em 2020. 15,7% em 2021, 13,3% em 2022 e esse ano agora fechou com uma margem líquida de 17,2%. Já o quadro do meio, rentabilidade do ativo, é quanto que ela ganha em relação ao que foi investido dentro do patrimônio.
4,4% lá em 2020, 19,3% em 2021, 17,9% em 2022 e 26,70% no ano de 2023. Então vejam que é uma empresa que gera resultado, gera retorno. E principalmente nesse terceiro gráfico que nós temos à direita, que é o ganho dos acionistas, que saem com 9,1%, vai para 33,1% de ganho do acionista, de acordo com os lucros que a empresa gerou. No ano de 2021, 35,6%, e nesse ano o ganho vai para 81,9%. Mas por que ele vai um ganho tão alto assim? Justamente porque a gente teve um aumento de lucro de 562 para 747 milhões, porém o patrimônio líquido ele ficou menor em função da distribuição de dividendos e do lançamento dos ajustes. Então, o ganho em relação àquilo que está investido, ele acaba atingindo 81,9%. E ao falarmos em acionistas, nesse quadro aqui temos também alguns indicadores relacionados às ações. Vejam só que o valor patrimonial, quanto que vale uma ação da MAHLE? R$ 6,73. Qual é o valor de mercado dela hoje? R$ 33,01. Para você comprar uma ação da MAHLE, você vai pagar R$ 33. Você vai pagar bem mais do que ela vale patrimonialmente, o que dá um PVP, preço por valor patrimonial, de R$ 4,90. Isso quer dizer que há um ágio na venda das ações da MAHLE de 390%. Lucro operação nos últimos 12 meses, em 2023, naturalmente, R$ 5,52, o que dá uma rentabilidade para o acionista com base no valor de mercado de 16,72%. Nesse ano de 2023, a MAHLE distribuiu a título de dividendos R$ 8,53, o que dá um yield de 30,46%, que é o retorno de caixa que os acionistas tiveram através da distribuição do lucro. O PIL, naturalmente que esse lucro que foi distribuído, ele digamos assim, um valor bem significativo em comparação com os anos anteriores, então não é um normal da empresa ter um yield tão alto assim, então é um fato esporádico que aconteceu. Relação preço/lucro 5,98, que quer dizer o quê? Praticamente 6 anos o prazo de retorno que o acionista vai ter através dos lucros para ele retornar o seu capital. E o free float 30%. Por quê? 60% e mais 10% das ações estão concentradas na mão do controlador, que é a MAHLE Internacional. Tá? Lembrando mais uma vez que quando a MAHLE vai fazer a oferta secundária, ela vai abrir mão de parte dessas ações que ela tem, diminuindo a sua posição. Quando fizer também a oferta primária, aumentando o capital, aí o que vai acontecer? Vai diluir ainda mais a participação do controlador, mas com certeza o controlador ainda vai ficar com um percentual na faixa ali de 50%, pelo menos, das ações da MAHLE. E o tag along de 100%, isso quer dizer, se a MAHLE fosse vendida, seria garantido para os minoritários o mesmo tratamento que fosse dado aos majoritários. Nesse quadro aqui temos também o comportamento do valor das ações da MAHLE nos últimos 5 anos. Reparem que lá em 2019, a ação era vendida a R$ 24,83. E ela veio praticamente em uma estabilidade ali, subida de R$ 24 a R$ 25 durante 2019. Quando vai entrando em 2020, ela dispara para R$ 32,20. Cai com a pandemia, onde ela atinge ali o seu ponto mais baixo ali, praticamente na faixa de R$ 14,60, e ainda ele passa durante 2020, girando ali entre R$ 16 e R$ 17. Em 2021 ela dispara novamente e volta lá para R$ 38,50. Não se sustenta e em 2022 volta ali a trabalhar na faixa de R$ 24 e R$ 25. Durante 2023 você vai vendo ali a subida que a ação vai dando, e principalmente quando começa ali todos os rumores e um anúncio de uma distribuição generosa de dividendos, que daí aumenta a procura pelas ações da empresa, ela atingiu seu valor mais alto, chegando a bater praticamente R$ 50. Distribui os dividendos, aí o que acontece? A ação ela cai. E aí ela começa a trabalhar ali na faixa de R$ 32, R$ 33, culminando com uma cotação na faixa de R$ 33,01 na data da gravação desse vídeo. Então por aqui você vê quando que as ações da MAHLE tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da MAHLE Metal Leve SA. Tá então mais uma empresa analisada agora,
para entender, nossa, por que a ação da Mali caiu tanto lá no final do ano, o que aconteceu com o patrimônio líquido que diminuiu, e essa questão dos dividendos, agora você já sabe tudo o que aconteceu com a Mali, né? E aí, naturalmente, através da análise de balanço, a gente consegue identificar tudo isso aí. Claro que não é só no balanço que a gente busca essas informações. Junto com o balanço patrimonial, as empresas são obrigadas também a apresentar as demais demonstrações contábeis, sendo que uma delas são as notas explicativas. Dentro das notas explicativas, aí vem praticamente uma explicação de tópico por tópico do balanço. Então, quando a gente vai entender essa parte ali de redução do patrimônio líquido, tem uma nota explicativa lá que trata desse assunto. E assim vai. Então, quer dizer, quando analisamos o balanço, nas dúvidas que nós possamos ter no balanço, os números que nós não entendemos no balanço, aí nós recorremos às notas explicativas e lá buscamos essas informações para poder repassar para vocês aqui. Mas o importante é justamente saber o que é a empresa, como que ela está, se vale a pena, se não vale a pena investir através dos números que ela apresenta. E o canal Silas Negro se propõe justamente a isso, a lhe repassar essas informações para que você possa tomar decisões mais corretas, diminuindo riscos e ampliando possibilidades de retorno para construir o seu patrimônio. Patrimônio esse que lá na frente possa lhe proporcionar uma vida cada vez melhor e uma vida cada vez mais digna, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.